abençoado. Mas hoje eu quero pregar uma mensagem para você aqui, que eu queria colocar o título dela de Perigos Camuflados. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você a respeito dessa mensagem. Deus falou comigo durante essa semana, enquanto eu a preparava, e na terça, quarta-feira, eu ainda estava ali, Senhor, o que eu faço, o que eu falo para a tua igreja? Deus tinha me dado um raciocínio para começar a preparar, e de repente o Senhor abriu o céu e me entregou essa mensagem. E eu quero ler com vocês, antes de nós iniciarmos, o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 13, que nós colocamos como base dessa série de mensagens Maturidade. Vamos ler todos juntos? Quem decorou esse texto já? Meu Deus, ninguém decorou, nem o pastor eu acho que decorou ainda, viu? Fiquem em paz. Mas vamos lá, vamos ler todos juntos? Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos, do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, e eu tenho falado isso, é o 6º final de semana que eu tenho falado sobre esse texto, sobre esse versículo, que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, que nós sejamos crentes, cristãos, pessoas maduras para viver o propósito de Deus para a nossa vida. E quando eu parei para preparar essa mensagem de hoje, parei para analisar algumas coisas, e pensar de como Satanás muitas vezes é sutil em nos enganar, principalmente tentando nos tirar do foco e do destino que Deus nos preparou um dia. E eu quero, falando sobre perigos camuflados, eu quero te dar 2 exemplos iniciais. O primeiro, quem tem tomada lá na sua casa? Todo mundo, né? Todo mundo precisa de uma tomada. E a tomada é um perigo para nós? Não. E para as crianças? Tomada é um perigo para as crianças. E eu me lembro que quando ainda na infância, minha mãe dizia assim: Rude, não põe o dedo na tomada. E eu ia lá, ameaçava colocar o dedo na tomada. E de novo, não põe o dedo na tomada. Até o dia que eu fui lá e tum! O que aconteceu? Choque. Nunca mais quis colocar o dedo na tomada. Um perigo camuflado. Ele estava ali todos os dias, e eu fui para experimentar o que era aquilo. Eu fui avisado que eu não deveria fazer aquilo, e eu fui e fiz. Veja como que acontece. Passou-se os anos da minha vida, e até hoje, eu não gosto de mexer com a eletricidade. Detesto, tenho medo disso. Se eu preciso fazer qualquer coisa lá em casa, com exceção de trocar a lâmpada, eu chamo alguém para fazer. Não gosto de mexer com isso. Foi algo que traumatizou desde a minha infância. Quer ver outro perigo camuflado? A Manu, ela ainda tinha 1 ano de idade. Ela não andava ainda. É que eu não tenho uma foto do brinquedo. Mas nós ganhamos um brinquedo de presente que parecia como uma aranha. E ela era movida a pilha. E toda vez que ligava esse brinquedo, ele caminhava pela casa, e a Manu ia engatinhando atrás dele. E de repente, na ponta desse brinquedo tinha uma pequena lâmpada que ficava piscando. E incrivelmente esse brinquedo ele fez parte do processo da Manu começar a andar. E quando ela começou a andar, ela começou a correr atrás desse brinquedo. Até aí tudo bem. Ela tinha 1 ano e 2 meses. E de repente, o que aconteceu? Ela cresceu. 2 anos, 3 anos. Nós morávamos em Sorocaba nessa época. E eu me lembro que um dia ela estava brincando na sala
Lembra da lâmpada que tinha na ponta do brinquedo? Ela pegou a lâmpada e fez assim, ó. Mastigou a lâmpada. Um pedaço de vidro. E a hora que eu vi aquilo, eu e minha esposa vimos, o que nós fizemos? Saímos correndo. Manu, não pode isso. Nós nem tínhamos se atentado com a lâmpada e o risco que aquilo poderia causar para ela. Fomos lá, colocamos o dedo na boca dela, mas era tarde demais. Estava com vestígios de sangue na sua língua, na sua garganta, e ali eu e minha esposa se desesperamos. Um perigo camuflado. Qual foi o segundo passo? Orar e pedir a Deus para livrar. Porque o nosso medo era que aquilo que ela tinha ingerido cortasse as suas partes internas. E sabe, enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor me fez lembrar dessas duas situações para chamar a minha e a sua atenção. Graças a Deus, felizmente, nada aconteceu com a Manu por ela ter ingerido aquilo. Está aqui, saudável, graças a Deus, não tivemos problemas. Mas o Senhor me fez pensar a respeito dessas duas situações e a partir daí construir essa mensagem. Sabe, por que eu estou contando essa história para você? Existem perigos camuflados em nossa vida espiritual que muitas vezes nós se esquecemos e ignoramos esses perigos e nós convivemos com ele todos os dias, dia após dia. Existem perigos que nos rondam todos os dias, e esses perigos tentam nos levar para longe do destino, tentam nos levar para longe do propósito daquilo que Deus tem para nós. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Feche seus olhos por um minuto. Doce amado Espírito Santo, eu quero te honrar e te agradecer pelo privilégio de ensinar a sua palavra com muito temor para essa casa. Nós honramos a sua presença nesse lugar. E eu peço, Senhor, que o Senhor toque a vida de cada um que aqui está hoje. Senhor, que essa palavra venha de encontro, que essa mensagem venha, Senhor, de encontro com os teus filhos e seja como resposta para a vida deles. Que os alertas que iremos dizer aqui hoje seja como sinais do céu para eles, ó Pai, vindo direto do seu trono. Alcança meus irmãos que estão online, as pessoas que nos assistem, e que o teu Espírito convença, Senhor, hoje, em nome de Jesus. Fica conosco, Espírito Santo, tu és o nosso convidado. E o primeiro perigo camuflado que nós temos em nossa vida, ele se chama ego. E por isso o primeiro alerta de Deus para mim e para você hoje é: cuidado com o ego. O apóstolo Paulo, ele teve um problema com isso no início do seu ministério. Ele estava iniciando, e é natural quando se está iniciando, a pessoa está surfando na onda, está literalmente envolvido, está desfrutando daquilo que talvez foi um sonho um dia. Mas à medida que o tempo passa, o amadurecimento ele chega, e é isso que nós estamos falando a respeito dessa série. E veja o que acontece na vida de Paulo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz no primeiro capítulo que no início do seu ministério, e ele escreve essa carta no ano mais ou menos 50 depois de Cristo. E Paulo se converte provavelmente entre o primeiro e o segundo ano depois de Cristo, depois que Jesus morre. Então veja, passou-se muito tempo. E ele escreve aos Gálatas dizendo o seguinte, que quando ele vai para Jerusalém, ele debate com Pedro a respeito da circuncisão.
falando para Pedro que era certo, que a circuncisão de nada servia, e o que era mais que suficiente era o sacrifício de Jesus. Enfim, ele defende essa tese. Se você ler o primeiro capítulo de Gálatas, ele está relatando sobre isso. Até que ele chega no capítulo 2 e o versículo 11 da sua carta aos Gálatas, que ele vai dizer que ele realmente discute a respeito da circuncisão. Porém, à medida que o amadurecimento começa a acontecer na vida de Paulo, ele vai ficando velho e o que acontece? Ele cresce em maturidade. E veja o que acontece na vida dele. Interessante que quando nós crescemos em maturidade como os cristãos, nós não crescemos para cima como uma árvore, mas a maturidade nos faz crescer para baixo, criar raízes profundas, buscar o solo mais fértil. Nós começamos a estar maduro. E sabe quando as suas raízes vão se tornando profundas, e aquilo que muitas vezes era o que nós estamos dizendo, era o seu ego gritando mais alto. Eu preciso provar isso, eu preciso mostrar aquilo, eu preciso ser assim, eu preciso provar aquilo. Muitas vezes passa a ser como nada. Assim como foi na vida de Paulo. Você passa, quando as suas raízes começam a crescer para baixo, e você começa a alcançar essa maturidade, você passa simplesmente a considerar todas as coisas que muitas vezes vêm contra a sua vida como nada. E olha o que acontece na vida de Paulo. Anos mais tarde, aquele que talvez, lá no início do ministério, debatia e discutia com os discípulos, com os apóstolos Pedro e Tiago, que eram apóstolos também. Discutia com eles, pedindo para que ele fosse reconhecido como apóstolo muitas vezes. Reconhecerem a sua autoridade. Olha o que acontece no ano 50 depois de Cristo. E onde ele já está maduro. 1 Coríntios, o ano 55 mais ou menos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Um homem que já estava maduro em sua fé. Pois eu sou o menor dos apóstolos. E nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ou seja, no início do ministério, o que Paulo estava dizendo? Estava debatendo que ele precisava de um reconhecimento. Quando ele fica maduro, nem se considerar apóstolo, ele queria se considerar mais. Por quê? Porque ele tinha amadurecido dentro dele. E ele tinha entendido que o evangelho não era sobre ele, era sobre o Salvador. O amadurecimento na vida de muitos, ele vai acontecer de algumas formas. Na vida de Pedro, demorou 3 anos e meio, mais ou menos, para Pedro chegar à sua conversão e começar a amadurecer. Na vida de Paulo, quando ele se converte com 3 dias, ele já começa esse processo de amadurecimento. Talvez eu esteja num processo e eu esteja no caminho, você esteja no mesmo caminho, só que em uma etapa diferente. Então eu tenho que respeitar a sua etapa e você precisa respeitar a minha. E o ego muitas vezes não permite que isso aconteça. Porque o ego vai querer que eu esteja na mesma velocidade que você está. Quem está entendendo a mensagem? E aí Paulo, o que acontece? Depois dele escrever isso no capítulo 15, versículo 9 de 1 Coríntios, quando ele escreve 1 Timóteo, poucos anos antes da sua morte, ele diz o seguinte, que dos pecadores, ele era o pior. Além de não querer ser considerado como apóstolo, ele diz que dos pecadores ele era o pior. Um homem que deixou de crescer para cima e cresceu para baixo. As suas raízes foram sendo alicerçadas no evangelho. Quem está entendendo a mensagem? E veja, o que acontece, pense comigo, o que aconteceu nesse tempo entre discutir com Pedro e Tiago,
se ele era apóstolo, até se considerar o menor dos apóstolos e até mesmo o pior de todos os pecadores. O que aconteceu no meio desse caminho? Uma palavra chamada amadurecimento. Algo que eu e você precisamos ter. Amadurecimento. Quando você está maduro, pouco importa o que dizem, o que fazem, ou até mesmo o que está acontecendo. As suas raízes estão firmes em Cristo. Você cresceu em maturidade. E por que o ego, então, pastor, é um perigo camuflado, como o Senhor está dizendo? Porque muitas vezes o ego te leva a tomar atitudes precipitadas. Muitas vezes o ego vai te levar a agir no calor da emoção. Por quê? Feriu meu ego. Feriu minha honra. Feriu a minha imagem. Agora veja o que a Bíblia diz a respeito do ego. Filipenses, e é um alerta para nós. Capítulo 2, versículo 3. Ninguém faça por ambição egoísta ou por vaidade. Ninguém faça porque eu estou olhando para mim mesmo. Não. Ninguém faça porque eu estou olhando para dentro de mim. Não. Se for para olhar para dentro de você, que seja para se tornar uma pessoa melhor. Um cristão melhor, uma pessoa que vive os conceitos do Evangelho. E o texto continua. Mas humildemente, eu falei sobre isso aqui na segunda mensagem que eu preguei. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Sabe o que o texto está dizendo? Nada façam por ambição egoísta. O que o texto está dizendo aqui é para que eu e você façamos uma autoanálise da nossa vida e entendemos. Se tudo que nós estamos fazendo por Jesus, se tudo que nós estamos fazendo pela nossa família, se tudo que nós estamos fazendo pelas pessoas que estão à nossa volta, é para eu mesmo me aparecer, ou é porque eu realmente amo a Cristo? É para eu aparecer no final do dia, ou é porque eu amo a Jesus? É uma pergunta, é uma análise, o texto está nos convidando para fazer essa autoanálise. Eu quero contar um testemunho meu aqui. Há uns 8 meses atrás, essa igreja estava cheia de gente no culto à noite. Sabe o que eu fiz? Estava lá no cantinho, adorando a Jesus. Uma atmosfera incrível. Saquei meu celular. Na hora que eu comecei a gravar, sabe o que o Espírito Santo me falou? Não tem nenhum problema em gravar vídeo, tirar foto da gente. Isso aqui foi particular meu, porque ele me analisou. Disse assim: para quem você está querendo mostrar isso? Para quem? E o porquê? Na hora eu comecei a chorar. Desliguei o celular, guardei no meu bolso. Jesus, que toda a honra seja para o Senhor. Talvez Ele me encontrou naquele dia e o meu coração estava inflado em ver a igreja cheia, em saber que as coisas estavam caminhando, em saber que as coisas estavam crescendo, a igreja estava crescendo. Mas Ele me encontrou. E quando Ele fala conosco, não há sombra de dúvidas. Quando Ele falou comigo, eu me arrependi e falei: Senhor, me perdoe por isso. E eu estou contando isso para você, justamente, para que esse alerta esteja na sua vida. Faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise como está o seu ego hoje. Outra pergunta que você deve fazer antes de agir com o seu ego é: o que dirão a respeito de mim e do meu testemunho de cristão se eu fizer isso? Uma outra autoanálise. Pastor, eu estou procurando impressionar outras pessoas? Não. Mas o seu bom testemunho prega muito mais do que muitas palavras.
Romanos 14, Paulo vai nos dar algumas recomendações. É um texto extenso, eu queria ler aqui, mas é muito extenso o texto. Eu não vou aqui focar no texto, vou só dar uma pincelada. Mas eu quero que você, na sua casa, leia o que está escrito ali. Romanos capítulo 14. Paulo vai dizer assim, ó. Ele está dizendo sobre o que é pecado e o que não é pecado. O texto diz que Paulo está falando a respeito de comida, bebida, circuncisão, guardar o sábado ou não guardar o sábado, enfim, entre um monte de coisa que ele aborda dentro desse capítulo, capítulo 14 de Romanos. Mas no versículo 20 e o 21, resume bem o que ele está dizendo. Olha o que o texto diz: não destrua a obra de Deus por causa de comida. O que é comida, gente? Qual é o problema em comer? E aí ele vai continuar o texto. Todo alimento é puro, e ele está dizendo isso. Mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Ou seja, preciso olhar e fazer essa autoanálise. E aí ele continua no versículo 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa, qualquer outra coisa, que leve o meu irmão a pecar. Sabe o que ele está dizendo? Não tem problema nenhum vocês comerem carne, fazerem, guardarem o sábado, enfim. Não tem problema nenhum. Mas se o seu irmão pecar porque você está fazendo, você também está pecando. É a autorresponsabilidade do amadurecimento. Eu preciso ter essa autorresponsabilidade. Quem está entendendo a mensagem? O texto está dizendo aqui: se o meu irmão pecar por culpa do meu ego, em achar que é certo ou errado, eu estou em pecado. Eu estou pecando e eu estou distante da presença de Deus. E aqui entra a diferença entre um cristão maduro e um cristão imaturo. Se o meu irmão peca por uma atitude que eu fiz, eu estou errado. Segundo ponto dessa mensagem, o segundo perigo camuflado é aparências. Cuidado com as aparências. Quem já ouviu a seguinte frase aqui? Não julgue o livro pela capa. Quem já ouviu? Nós somos tentados a olhar para alguém e julgar pela aparência literalmente antes de qualquer coisa. Julgar pela aparência é o mesmo que escolher o presente pela embalagem. Talvez você esteja curioso para saber o que eu vou fazer com esse presente aqui hoje. E eu quero presentear minha filha. Manu. Muito obrigado, gente. Aqui nós temos 2 presentes. E eu gostaria que você escolhesse um, só pode escolher um. E vocês vão entender. Você quer esse? Pode abrir. Bom, ela foi pela aparência. E talvez ela tenha perdido a melhor parte. Que era um anel de brilhante. Enfim, obrigado, minha filha. O que eu quero dizer com esse exemplo que eu estou citando para você? Muitas vezes, nós somos levados a olhar pela aparência. Nós julgamos pela aparência por aquilo que está acontecendo, por aquilo que aconteceu. E isso não é uma exclusividade minha e nem sua. Eu vou citar um homem, uma pessoa que passou por isso. Samuel, ele foi tentado da mesma forma. Deus manda ele ir ungir um novo rei em Israel. Precisava fazer a substituição. E o que aconteceu? Vai à casa de Jessé, e lá eu tenho um rei para ungir sobre Israel.
Samuel chega à casa de Jessé, e olha o que o texto diz. 1 Samuel capítulo 16, versículo 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que Deus quer ungir. O primeiro que apareceu, porque ele era formoso, porque ele tinha boa postura. E o versículo 7 diz assim para Samuel: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Veja, o texto vai continuar. O Senhor não vê como o coração, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, aquilo que está dentro de nós. Se fosse para nós voltar um pouquinho atrás, aquilo que está dentro do nosso ego, aquilo que está dentro da nossa vida. E sabe, a aparência está dizendo uma coisa, o coração diz outra. Sabe quando a aparência deixa de ser importante, igreja? Quando a maturidade ela é alcançada. Escute isso. Deus falou comigo. Quando você é maduro, você não olha mais a aparência, mas olha a essência. Olha aquilo que é essência. Olhar para a aparência sem olhar para a essência é um perigo camuflado. Por quê, igreja? Porque você se move por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve e por aquilo que você sente. E veja, 3 sentidos naturais: ver, ouvir e sentir. E muitas vezes nós somos tentados a cair nesse engano. Muitas vezes nós somos tentados a se mover pelas aparências, porque nós vimos algo, porque nós ouvimos algo, ou porque nós sentimos algo. Quem está entendendo a mensagem? Mas Deus tem uma palavra para você hoje. Escolha viver debaixo da direção de Deus. Renda o seu coração completamente a Ele. Peça para Ele esquadrinhar o seu coração. Assim como Davi disse no Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há dentro do meu coração algo que te desagrada. Porque tu me sondas, me conheces. Conheces o meu deitar, o meu levantar. Se eu fizer a minha cama lá no mais profundo abismo, tu estarás lá. Se eu subir ao mais alto céu, o Senhor também estará lá. O texto diz sobre isso. Ou seja, ninguém te conhece mais do que Deus. Ninguém me conhece mais do que o meu Senhor. Então seja sincero com Deus. Seja sincero em relação ao seu ego. Seja sincero em relação ao que você está vendo. E Ele não te deixa confundido. Ele não te deixa sozinho. E o terceiro ponto, terceiro perigo camuflado para nós, que muitas vezes nós ignoramos, é a vulnerabilidade. E preste atenção nisso. Vulnerabilidade é bom em um certo contexto. Sabe quando? Quando você precisa ser tratado. Quando você precisa ser cuidado. Quando você precisa estar em um discipulado. Você pode ser vulnerável. Mas aqui eu estou dizendo sobre vulnerabilidade das suas emoções muitas vezes. Muitas vezes nós somos tentados e desafiados nesse processo. Por isso eu estou dizendo para você, cuidado com a vulnerabilidade. E algo importante a dizer é, identifique através de uma autoanálise o que é uma vulnerabilidade para você. Você precisa se conhecer, você precisa olhar para dentro de você e entender, isso é um ponto fraco na minha vida. E eu preciso literalmente melhorar, crescer nesse aspecto. Eu preciso estar maduro. Isso está sendo algo que está me fazendo tropeçar ano após ano, dia após dia. E você precisa entender isso.
Um cristão maduro, ele precisa identificar esse tipo de coisa. Sabe, Jesus estava em um momento crítico da sua vida, quando ele vai começar o seu ministério. Ele de repente ele é batizado e ele vai para o deserto. A Bíblia diz que ele tinha aproximadamente 30 anos. Quantos anos ele tinha, igreja? 30 anos, sem fazer praticamente nada a não ser trabalhar todos os dias. Todos os dias ele trabalhava, estava na carpintaria, talvez com seu pai, fazendo coisas que a Bíblia não deixa registrado. O que aconteceu durante esses 30 anos, sabe? E eu imagino que a sua família, em algum momento, talvez sua mãe e seu pai não, mas os seus irmãos passaram a desacreditar dele. Provavelmente as notícias entre a família começou a ser divulgada. Esse foi um prometido. Esse é um homem que vai ser diferente. Mas passa-se o tempo e nada acontece. E o que acontece é que Jesus vai ao deserto. E a Bíblia diz que ele vai justamente para esse lugar para ser testado. E no deserto ele passa por 3 fases. Por 3 testes. Primeiro, o teste da identidade. Satanás chega nele no capítulo 4, versículo 3 de Mateus, e diz assim: se tu és o Filho de Deus. Segundo teste, o teste da riqueza e do domínio. Lucas capítulo 2, versículo 5 vai dizer assim: se me adorardes, te darei. Satanás falando para Jesus. Teste. Terceiro teste, o teste da popularidade. Lucas capítulo 2, versículo 9. Lanças-te daqui de cima do templo, e Deus dará ordem aos seus anjos. Se Jesus se lançasse de cima daquele templo, sabe o que ia acontecer, Gui? Todo mundo ia ver, ia falar: ele não morreu. Satanás estava dizendo isso para ele. O teste da popularidade. Talvez ele ganharia popularidade muito mais rápido. Agora veja, Satanás aproveita um momento de vulnerabilidade de Jesus, tentando provar, mostrando se realmente ele era filho de Deus. Você acha que ele não vai fazer isso comigo e com você? Você acha que ele não vai vir testar eu e você? Você acha que ele não vai vir tentar contra a minha vida e contra a sua? Você acha que ele não vai vir contra mim e contra você, tentando tirar eu e você do caminho e do foco? Claro que vai. Mas o Senhor Jesus de Nazaré, aquele que venceu e está aqui nesse lugar, põe eu e você de pé, e a nossa arma, sabe qual é? Está escrito: a palavra me dá garantias. Eu sou filho, eu estou revestido, a minha identidade está em Cristo, a minha identidade é Jesus. Agora, por que isso é um perigo camuflado para nós, muitas vezes, um momento de vulnerabilidade? Porque eu e você seremos tentados a aceitar as mesmas ofertas que Jesus foi tentado. Por isso o recado de Deus para mim e para você hoje é: não aceite as ofertas que Jesus rejeitou. Não aceite as ofertas que Jesus rejeitou. E por que eu estou te falando isso? Porque a nossa sociedade, o mundo, as pessoas, muitas vezes à nossa volta, quer fazer a mesma coisa conosco. Talvez influenciado justamente por Satanás e seus demônios. Sabe por quê? As mesmas ofertas. Você está ficando velho. Você não casou. O que adianta servir esse Deus? Você está ficando velho, você não tem filhos, Deus não está olhando para você. Está vendo? Do que adianta ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas? Sempre acontece alguma coisa para te tirar aquilo que Deus está te dando de presente.
Está vendo? Para que buscar isso? Sendo que Deus parece que se esqueceu de você. Não é isso? Que muitas vezes são vozes que vêm em nossa mente e às vezes pessoas da nossa família, da nossa casa. As pessoas que muitas vezes estão perto de nós, olha para nós e diz a mesma coisa. É verdade ou é mentira? Ou é só eu que passo por isso? Quem mais passa por isso aqui? Sabe, tem uma mensagem de Deus para você hoje. A porta continua estreita. Servir a Jesus não é isenção de você passar por dias difíceis e por provações. A porta continua estreita. A porta continua para uma pessoa só. Para uma pessoa passar. Ei, eu estou dizendo para você aqui. Se você está aqui hoje, recebendo essa palavra, independente do que está acontecendo, a salvação é individual. A sua vida, dar conta da sua vida é você mesmo. Você quem vai dar conta para Deus a sua vida. E por tudo isso que muitas vezes acontece à nossa volta, os desafios, tudo isso que acontece, eu e você precisamos ser maduros o suficiente para entender que por mais que as coisas não estão da forma que nós gostaríamos que estivesse, ainda há um Deus que está no controle de todas as coisas. Ainda há um Deus que continua olhando por mim e por você. Ainda há um Cristo que continua me chamando e te chamando para um relacionamento. Ainda há um Jesus que continua olhando para mim e para você com um olhar de misericórdia e dizendo: ei, filho amado, eu te amo e eu quero estar contigo. Eu sou mais do que suficiente. E sabe qual que é o nosso maior problema muitas vezes? Quando nós cairmos na cilada de tentar provar aquilo que nós não somos. Nós estamos tentando provar para as pessoas que realmente eu estou tendo sucesso, que eu estou vencendo, mas não está bem assim. E se for para ser vulnerável, seja vulnerável aos pés de Jesus, entregando tudo aquilo que não está dando certo na sua vida aos pés dele, e dizendo para ele que eu ainda continuo confiando no Senhor, eu ainda continuo confiando nos seus planos. Agora, quando eu olho para esse tipo de situação, eu percebo que é um perigo camuflado que nós estamos falando aqui. Porque muitas vezes eu e você seremos tentados nas mesmas coisas. E se nós não estivermos vigilantes e atentos, sabe o que acontece? Caímos na armadilha de provar o que não somos. Por isso, maturidade é entender o seu lugar de filho e dizer não para as ofertas que Satanás muitas vezes está entregando para você. É entender, é ter essa clareza, é ter esse discernimento espiritual e olhar e falar: isso é uma cilada, deixa eu fugir disso aqui. Quem está entendendo? Quarto perigo camuflado: distrações. Veja se não são coisas que muitas vezes nós nem percebemos. Ego, vulnerabilidade, distrações. Veja se não é. Não há nada mais perigoso para um cristão do que as distrações. E a distração, ela é potencializada, sabe quando? Quando ela é somada à vulnerabilidade. Quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós vemos que uma forma de Satanás atacar é distraindo aqueles que servem a Deus. Ele tenta de todas as maneiras nos distrair, como uma ovelha que ela está isolada e ela vira foco fácil para um lobo. Já prestou atenção nisso? Muitas vezes uma ovelha está sozinha
Ou como essa aqui, que acabou de nascer, e o lobo só está de longe, muitas vezes. E por quê? Porque ele aproveita os nossos momentos de distração. Satanás aproveita isso para nos tirar da presença de Deus. E Davi, um grande homem de Deus, ele esteve numa posição vulnerável e distraída. E a consequência, sabe qual foi? Queda em adultério e o homicídio. Agora vamos pensar aqui humanamente, eu e você. Vamos se colocar no lugar do profeta Samuel por 5 minutos? Pode ser? Nós acabamos de ler agora que Samuel chega na casa de Jessé e o que ele faz? Ele queria ungir Eliabe, mas enquanto Davi não chega, ele não unge. Davi foi ungido por Samuel. Agora pense comigo, humanamente, se Samuel, humanamente, soubesse que isso ia acontecer na vida de Davi, será que ele teria ungido Davi como rei? Não teria. Essas vozes estranhas que estão me dizendo. Por quê? Não faz sentido. Só que um momento de vulnerabilidade e distração tira Davi da rota que ele estava indo de ser um rei impecável para Israel. Um momento de distração e vulnerabilidade na vida dele. E se Samuel olhasse para a história, anos mais tarde, que ele adulterou e matou o marido da mulher ainda, eu acredito que Samuel não tinha ungido ele como rei. Talvez ele teria sido confundido pela sua voz. Estou fazendo uma suposição aqui. Mas veja que não é isso que acontece. Samuel unge Davi como rei, acontece o que aconteceu. Só que uma distração na vida de Davi leva ele longe do propósito. Ele precisa se arrepender e paga um preço muito caro. Sabe o que eu aprendo com isso? Cuidado para que as distrações não te levem à desobediência a Deus. Cuidado para que as distrações não te levem para longe do caminho. Sabe, Davi caiu em pecado e não foi num prostíbulo. Davi caiu em pecado e não foi quando ele estava fugindo de Saul. Davi caiu em pecado e ele não estava tocando a sua harpa para expulsar demônios. Davi caiu em pecado no dia que ele estava distraído, andando no pátio do palácio. Veja se isso não é um perigo camuflado. Quantas vezes Davi não passou por aquele mesmo lugar, talvez nos mesmos momentos. Quantas mulheres talvez ele não viu se banhando ali. Porém, qual foi o grande problema? A espiadinha. Ele deu uma espiadinha no Instagram. Ele deu aquela espiadinha onde não podia olhar. O dia que ele estava distraído e vulnerável, fazendo o que não era para ele fazer. Era para ele estar na guerra. Agora entenda algo que Deus quer falar comigo e com você aqui. Existem mesas, existem lugares, existem situações que são essa mesma cilada armada para nós. Você muitas vezes até se acostumou com aquilo que está à sua volta, com aquilo que acontece, mas são perigos camuflados, coisas que estão camufladas. Você acha que você tem o domínio sobre aquilo, mas você já está laçado faz muito tempo. Quer ver um exemplo clássico? Atendi alguns meses atrás uma pessoa que estava envolvida com drogas. Eu saio a hora que eu quero, pastor. Doce ilusão. Estava fisgado. Quem está entendendo a mensagem? Sabe, tome cuidado para que a distração e a vulnerabilidade
não seja uma pedra de tropeço na sua vida e te leve para longe do propósito de Deus, daquilo que Deus desenhou a seu respeito. E eu tenho uma palavra de Deus para você hoje, sabe qual é? Deus tem direção para a sua vida, e a direção é: fuja para que a sua vida seja salva a tempo. Fuja para que a sua vida seja salva a tempo, e você seja livre de uma vez por todas. E sabe qual é a diferença entre um cristão maduro e o imaturo? O maduro identifica e age na sua vulnerabilidade e na sua distração. O imaturo ignora. Essa é a diferença. Essa é a diferença que se encaixa dentro do nosso tema de maturidade. Não ignore os alertas de Deus na sua vida. E o quinto perigo camuflado para a gente terminar é cuidado com os pequenos desvios. Anos atrás, você vai se lembrar disso. Um pequeno avião teve um pequeno desvio de rota e estava com os seus equipamentos de segurança desligados. E ele colidiu com uma grande aeronave, o voo 1907 da Gol. Quem se lembra disso em 2006? Quem se lembra? Um pequeno desvio de rota ceifou a vida de 154 pessoas. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque a nossa vida espiritual não é muito diferente. Começamos a negociar muitas vezes dizendo que não tem nada a ver, mas no final o resultado é desastroso. É um desastre. E Paulo recomenda à igreja de Corinto, o seguinte, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide para que não caia. Não é aquele que está de pé, aquele que considera, só considerar: eu estou forte, estou firme, sou uma rocha, pastor. Só considerar. Cuide para que não caia. Cuide para que não caia nas ciladas de Satanás. Quero um conselho da parte de Deus hoje? Ninguém tropeça em pedras grandes. Pedra grande, você sabe o que você faz? Você desvia dela. Você sempre vai escorregar ou tropeçar em pedras pequenas, que vai fazer você tropeçar e cair muitas vezes. As quedas são muitas vezes oriundas de pequenas concessões, pequenas pedras no meio do caminho que fazem você e eu muitas vezes escorregar e cair. E por que eu estou dizendo isso para você, igreja? Porque pequenos desvios nos levam a grandes consequências. Pequenas concessões nos levam a grandes consequências. Hoje é uma mensagem de alerta para mim e para você, para a nossa igreja, uma mensagem que vem para completar essa série sobre maturidade. Sabe, Satanás, ele nunca vai aparecer a mim e a você vestido de diabo e com um tridente na mão. Satanás não vai aparecer assim, pelo contrário, ele vai aparecer de uma forma discreta, sem muito alarme muitas vezes. Sabe, anos atrás até tentaram fazer uma série a respeito de Lúcifer. Sabe como que ele apareceu na série? Charmoso, inteligente, atraente, cheio de vida, falando coisas bonitas. Afinal de contas, o diabo não é tão mau assim. É isso que aquela série quer dizer. Mas Deus continua alertando o seu povo e dizendo: ei, se você está em pé, cuide para que você não caia. Se você está em Cristo, cuide para que você não esteja longe da sua presença. Quem está entendendo a mensagem hoje, igreja? Sabe por quê? Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que para o homem parecem reto, mas o final conduzem à morte. Sabe qual que é o problema aqui?
quando eu concedo pequenos desvios e a minha fé morre. Perigos camuflados que me levam para longe da presença do Pai. Assim são as ciladas que muitas vezes o inimigo da minha e da sua alma preparam contra nós. E sabe o que vai exigir de mim e de você muitas vezes? Para vencer isso? A maturidade. E aqui entra. A maturidade para identificar, vigiar e corrigir a rota quantas vezes forem necessárias. Eu e você precisamos ser maduros o suficiente para entender isso. Sabe por quê? Porque ainda há um alerta do nosso Pai amoroso para nós. Ainda há um alerta de um Pai amoroso para mim e para você, dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua salvação. Guarda a sua fé, guarda a sua vida, guarda a sua mente, guarda o seu coração, guarda aquilo que você tem de mais importante, para que você não venha perder-se no meio do caminho. É uma mensagem de alerta para mim e para você, sabe por quê? Porque tem um Deus que te ama. Ele não quer te ver longe da presença dele. Guarde a sua fé, guarde os seus ouvidos, guarde a sua mente. Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam um ninho sobre ela. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não posso impedir muitas vezes que pensamentos intrusos, ciladas de Satanás venham contra a minha vida, mas eu posso impedir que isso faça morada na minha mente, através de um posicionamento claro, espiritualmente, declarando e decretando que minha mente é sadia em Jesus. A minha vida é sadia em Jesus. Eu estou convencido disso. Você tem que estar convencido que você é filho, que você é sadio em Cristo, você está rendido a Jesus. Para finalizar, cristãos maduros entendem com sabedoria a identificar e a entregar para Jesus tudo o que está tirando você do seu propósito, Deus. Eu não sei se para você seria o ego, seria a aparência, seria a vulnerabilidade, seria uma distração, ou apenas pequenas concessões diárias, ou tudo isso somado. Mas há solução para mim e para a sua vida. Uma vida rendida a Jesus, assim como nós cantamos essa canção hoje. É suficiente para que eu e você desfrutamos da segurança desse Pai. Feche seus olhos por um minuto.